Então, veja, e aí você tem toda essa questão. O próprio homem é formado de Shin, Aleph e Mem. Né? Por quê? Porque o homem ele tem o fogo, que é a alma, assim que a alma sai do corpo, a alma morte, o corpo esfria. O Aleph é o ar, né, que nós respiramos também, numa medida menor a questão, e a letra Mem, que é água, que é 72% do nosso corpo é água. Então, nós temos aí os três elementos também espiritual da árvore sefirótica, e aqui o Aleph é que traz paz entre a água e o fogo. Né? Se tem muita água, apaga o fogo, se tem muito fogo, evapora a água, e aí você tem o Aleph, Yud, Vav e Yud, que é o nome que vai da Gematria 26, 10 mais 6 mais 10, que é Yud, Kei, Vav, Kei. Né? Então, são as letras mães. Outra condição que nós encontramos aqui é que essas letras vão formar a palavra Emesh, veja, com gematria 341. Mais 10 sefirotes, porque elas fazem parte da ligação dessas sefirotes, aqui 351. A mesma gematria existe na palavra Pará do Mar, que é vaca vermelha. É um sistema que até hoje as pessoas, inclusive, estão tentando fazer vacas vermelhas em laboratório. Então, por que eles estão tentando fazer isso? Porque eles querem fazer o rito da vaca vermelha. E, na verdade, não existe esse rito natural. Veja, Pará do Mar também tem gematria 351, que seria as três letras mães, não é? Juntamente com a questão das vacas vermelhas, sendo que a palavra Pará do Mar dá 285. E 285, gente, seria as letras sofites, ou seja, eu pego cada letra sofite, deixa eu botar aqui, a gente não tem pressa, né? Tem todo o tempo do mundo para a gente poder aprender e ir colocando, casando cada questão. Veja, eu estou falando das letras sofites, as letras sofites foram feitas depois de um sistema, e o Eterno falou assim, eu vou criar as letras sofites, senão não tem como o ser humano ser salvo. E aí ele cria as letras sofites, Aleph, na verdade, Kaf, 20, o MEM 40, o NUN 50, o PEI 80 e 90 aqui do Tsad, né? Então, veja, a simbologia é muito importante, mas acompanhado das gematriotes, né, que são, na verdade, o que nos leva a entender mais profundamente tanto a simbologia, mas também a questão de como tudo isso se dá. Veja, eu estou falando aqui das vacas vermelhas, da palavra Pará, né, sem criar do mar. Pará do mar vai dar 351, que são as letras mães, mais as 10 sefirotes da árvore sefirótica, e que compõe todo ser humano, é composto por 10 sefirotes, os mundos espirituais, etc. Então, se a gente soma aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o CAF é 20, né? Vamos colocar aqui no nosso calculadora para ser bem rapidinho, não vamos escrever, senão vai tomar muito tempo. Então, 20 mais 40 da letra MEM, está aqui do lado, mais 50 da letra NUM, que é a letra central, seguindo numa ordem, não é? Aqui numérica, a letra P, que é 80, e o TSAD, que é 90. Veja, 280. Aí você pode perguntar, Moré, mas daqui onde o senhor marcou, você marcou
Está 280, faltou 5, tá vendo? Faltou 5 aqui, ó, para 280, ó. Mas aí você vai contar as 5 letras hebraicas, tá vendo? E Sofite 285. Veja, não é vaca, pelo amor de Deus. Não é vaca, não é vaca. São as letras sofites e são as letras do julgamento. Né? E quem vai ser julgado? Ó, o Adão, que está aqui, ó. Aonde ele vai ser julgado? Na letra R, que é Malhut. Entendeu? São julgamentos. A árvore sefirótica. Então, veja, quando isso está acontecendo em relação à morte dos filhos de Aharon, que é uma sessão lida justamente em Yom Kippur. Aí o que, que acontece aqui? Vamos vendo devagarzinho. Olha, aqui nós temos a palavra Purim, tá vendo? Ó, Purim, e a palavra Purim aqui, ela aqui também, ó, Purim, tá vendo? Ela é uma palavra que tem a ver com a questão, vamos colocar, dessa palavra mesmo, sortes, né? Mas será que é sorte no sentido de que a gente entende sorte? Olha, vamos tirar uma sorte, vamos jogar, fazer assim, fazer assado. Será que é isso? Ou será que é outra questão? Será que não seria Masal? Não é? A gente deve pensar nessa condição e deve entender isso. Veja, é sorte ou é Masal? Veja, então, a gente tem ainda, não é, gente, questões muito sérias para resolver dentro disso tudo. Entendimentos, por quê? A, a Kabbalah, ela é numérica. Ela é numérica, ela é exata e ela tem todo um sistema para ser definido. Veja, aqui nós temos a palavra ó, Purim e aqui nós temos a palavra Yom Kippur, tá vendo? Veja só, vamos fazer uma fusão aqui, ó. Pur, pur é sorte, ó, a gente está fazendo uma fusão, nós estamos fazendo uma fusão, ó. Pur é sorte, ainda que mude as letras aqui, ó, casamos as letras aqui, são as mesmas letras, tá vendo? Aqui é o quê? Purim, e aqui é o quê? Yom Kippur. Lembra que a gente falou que não tem nada a ver, pode ser dia, ano, Yom Yom, lá no Terrilim, enfim, Yom Kippur, dia de Purim. E vimos que esses dias, dia, Yom Kippur, tem a ver com Zerampim e Malhut. Veja, então, Yom Kippur e Purim têm a mesma gematria. E aí a gente percebe, então, aí voltando aqui para os nossos slides, está vendo que são julgamentos. Agora, quando é que é julgamento? Todo dia. Quando é Purim? Todo dia, porque todo dia as pessoas podem ser salvas ou não. Mas salva de quê? Algumas pessoas são salvas, acham que são salvas porque não morreram, ou porque Deus vai dar mais vida, ou porque Deus está protegendo, etc. Mas a gente tem que entender que a verdadeira essência disso tudo é se você vai conseguir corrigir ou não. Porque na próxima vida você nasce de novo, vai pedir para não morrer de novo, não ficar doente de novo, mas será que vai ou não? Questão que tem que ser definida, né? E aí nós chegamos aqui no próprio versículo, falamos de Oroshei Tevot, Orosh Tevot, é a cabeça da palavra, né? As três da Emish. E tem aqui o final da palavra, que se chama Sofet Tevot, o Sofet Tevot, o vez de Yud e o Num. E é a palavra que vai gerar o numeral 70. Aonde nós vamos na Torá, a gente vai ter o numeral 70. Inclusive, na história de Esther, tem lá que foram mandadas cartas para 70 províncias, e que o judeu teve, a palavra judeu tem que vai, sempre é bem entendida, a gente sempre coloca, que não tem nada a ver com judeu, mas tem a ver com Yehudi, unificação de alma, da palavra Yehudi, que vem da palavra Errad, ou seja, tudo é uma coisa só.
basta um salto de consciência, mas, enfim, e a palavra definida que surge aqui é iaí, que é vinho, que, na verdade, não é o vinho como nós entendemos, é uma metáfora, porque a palavra sode, Samer Vav Dalit, Samer 60, Vav 4 Dalit, 4 Tav 70, que é a palavra sode, segredo, ou seja, tudo que nós estamos lendo aqui só pode ser entendido através do segredo. Porque senão a gente entende que os filhos de Aarão morreram e aí se torna uma história macabra demais. Eles entram num templo e aí morrem, e aí quer dizer, fica uma coisa muito estranha. Logo se segue com o segredo de Yom Kippur, que é a história de Iov, o Hassatan entra lá, a palavra Hassatan tem Gematria 364, então, no numeral 365, que é o dia de Yom Kippur, que não é um dia, mas é um grau, como tem se visto, veja, dia, anos são a mesma coisa, é onde vai ter ali a acusação perante o Eterno. Enfim. E aí, o que acontece? A palavra própria, a palavra Aharemot, com Aleph 1, Ret 8, Ret 200 e 10 do Yud, dá 219. Aqui, 219, você pode somar 21 mais 9, 30. Exatamente, Yom Kippur é no mês da letra Lamed, que é o mês, né, entre aspas, de Tisherei. Na verdade, não há temporalidade dentro da Torá, a gente sabe bem disso. Temos um ciclo onde medimos os nossos estudos de Torá, enfim, mas é uma questão... hoje é Yom Kippur, um monte de gente vai ser julgada, os judeus vão fazer rezas, aquela coisa toda, mas tem tanta gente que não passa por isso, gente. Chega no mês de Yom Kippur, tem gente que está nem aí para Yom Kippur e vai passar 90 anos vivendo nessa vida, tranquilamente, dos cento e poucos anos. Então, veja, a pessoa já foi, se ela não importar sua vida com pecados muito grandes, de ofensa ao próximo, ela já foi padronizada para viver X tempo de vida. Então, é para viver X tempo de vida ou é para consertar nesse X tempo de vida o Mazal? Tem que se pensar nisso. Porque a gente começa a entender agora por que os filhos de Aharon morreram. Por que o Arison morreu jovem? Entende? É o conserto da alma. Quando você finalmente conserta a alma, você não fica mais aqui, o Eterno te recolhe e fala assim, não, essa alma não pode mais ficar aí, eu tenho que recolher ela. Porque ela consertou, não existe mais por que ela ficar nesse mundo. E as pessoas estão lutando pelo contrário. Elas estão botando um imã nesse mundo para a alma dela, para elas ficarem presas aqui. Eu não estou falando aqui que você deve desejar morrer, lógico. Não estou falando disso. Vamos compreender. Estou falando que o que nós entendemos e maximizamos é a vida biológica. Mas a vida biológica, esse corpo, ele é passageiro. Ele é tão passageiro que após a morte, ele é destruído. E ele só será devolvido no final. A alma vai pular em várias roupas, em vários corpos. O livro de Reencarnações, Segredos de la Reencarnação, do Rabino Anitzá, ele fala que no final todos os corpos ressuscitarão. E o corpo que mais seguiu a Torá comandará todos aqueles corpos, as roupas que ressuscitarão. No filme, o Zorra, o filme, mostra uma alma, um ser humano, que desde a era dos homens da caverna até a atualidade, nosso tempo, ele foi tendo várias vidas. E o interessante do filme é que tem parte que ele está numa guerra, na Guerra da França, correndo com mosquete e tal, de repente toma um tiro, morre, aí acorda em outro lugar, daqui a pouco ele está numa fazenda, aí botam ele com uma mulher bonita na fazenda, aquela felicidade toda,
aí daqui a pouco, quando ele chega em casa, a mulher está morta, aí daqui a pouco ele vai correr, começa a conversar com ele mesmo, e morre de novo, e é uma ilusão, 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 e a gente está preso nessa ilusão, fantasiados. Mas é difícil compreender, realmente é difícil. Prendemos tudo nessa vida, botamos tudo, apostamos tudo. A gente está dando um salto para entender e sair da Matrix. E depois desse tudo que não é nada, porque no final acaba. É como uma vela que você acende, vai gastando, o corpo vai indo, você vai ficando, o eterno vai desgastando o corpo, aí quando você é jovem, você se acha eterno, é forte, não sente nada, vai envelhecendo, vai chegando aos 50, aí é só ladeira abaixo. Né? O corpo vai dando algumas deficiências, chega uma doença, o ego vai baixando, você entende que você não vai ficar aqui para sempre, mas você quer se agarrar a esse mundo. É um imã. E a religião, ela é expert em fazer isso. Mas veja, então se a gente soma o Harimote, a gente vai chegar exatamente, ó, 219. Então aqui eu tenho uma data, né? Tenho aspas aqui. Então toda vez que eu tenho aspas é um numeral. Veja, 4 mais 10 é 14. E aí o resto do nome, eu estou usando aqui a numerologia, né? Vai dar, Quereix é 200, Aleph o Dalet é 4 e o Aleph é 1. Então, aqui eu tenho 205, o mais 14, 219. Então, veja, a festa Harimote aqui está falando o quê? Do 14 de Adar. Veja, vamos parar para pensar. Espera lá. Foi falado e várias pessoas ignorantes da palavra do Eterno vão falar que a Megilá de Esther é um livro que é um livro de poesia, que foi um livro que aconteceu numa história, e etc. Vão ter várias teorias, mas veja, a própria questão de Adar já estava escrito na Torá. Já estava aqui já as datas, veja, 14 de Adar. Quando você começa a compreender isso, aí isso tudo vai te levar de novo à palavra Hareimot. Veja, o Aleph, a palavra Harei, tá vendo? Aleph é o Yud, vai gerar os 10 dias temíveis, que são os 10 dias, que são os dias que chamamos de Yom Noraim, ou seja, Erosh Chodesh, né? É um mês que começa, é também, não um ano novo, Rosh Hashanah, e aí é onde a criação do homem acontece, a gente já estudou sobre isso, e contamos 10 dias. Veja, na verdade, não são 10 dias, são 10 sefirot. É tempo de consertar todas as sefirot. É Rosh Hashanah. As letras das pontas de Harei já mostram isso. E o Rete e o Reish aqui, ó, Rosh Chodesh. É como se escreve em hebraico cabeça do mês. A cabeça do mês é demonstrado, apontado pela lua nova. Veja, nem sempre que há lua nova vai haver uma lua nova sobre a cabeça de todas as pessoas. Na verdade, a lua é Yesod e é Sherinah. Aí aqui começa a mudar o conceito. Então, veja, não é temporal, é espiritual. Inclusive, se você pega essa data e você faz a somatória, né, que no dia 15 de Israel, 15 de Adar, né, a festa é feita em Israel, e 14 de Adar em Jerusalém, ou seja, aí você vai seguir lá a metáfora de que, olha, em 15 de Adar é feito em Israel por quê? Israel não tem muros. Tá vendo? Israel ele não tem muros, é a cidade toda. E quando, vamos botar aqui, quando você vai para Jerusalém, você vai ter muros, né? Vai ter muros lá que eles vão tentar romper. Por isso que aqui em Jerusalém é em 14 de Adar. Você está vendo claramente a destruição do templo,
onde deve se seguir, está se falando de um mundo, e Jerusalém é onde está o templo, né? Entre aspas. Mas vamos lá. Então, se eu somo 15 mais 14, eu tenho 29. E veja, essa paraxá, a Harim Moti, ela é a 29ª paraxá da Torá. Tá vendo? O que nós estamos falando aqui? É preciso compreender, ó, 29ª. Vocês percebem que na Torá não existe erro? Por isso que quando nossos alunos eles vão ser revelados, das coisas não vai existir erro. Não vão existir erros. Eles vão ter a visão certinha. Agora, muitas vezes, a gente fica, o que vai acontecer? Ué, o que o Eterno quer me dizer com isso? Mas será que nós não deveríamos perguntar, poxa, evoluir? Cheguei, agora estou entendendo a coisa espiritualmente. Quer dizer, estou conseguindo ver isso que eu estou vendo agora. Será, ao invés de ficar pensando o que vai acontecer, o que o Eterno quer de mim? Será que ele erra? Ele quer de você o que você está passando agora. Talvez os desejos do nosso coração, os desejos daquilo que a gente quer, ainda não seja a questão. Mas será que nossos desejos não seria só amá-lo e só pedir a ele o desejo de estudar a Torá, para que nós possamos consertar e não voltar mais para esse mundo de sofrimento? Ou queremos ficar ancorados por aqui? Veja, a mesma palavra Haremot foi depois da morte. Se nós pegamos o Aleph, aqui, ó, que já vimos lá, né? O Aleph é a letra mãe. Pegamos a letra Aleph, pegamos a letra Mem, tá vendo? Da mesma palavra, né? A Harei Moti, foi depois das mortes. Estamos aqui selecionando algumas palavras. A gente vai ter exatamente a palavra verdade. Tudo isso que está falando aqui é 100% de verdade. A Harei Moti passa a ser agora verdade. Emete. Emete em si veja, a palavra emete, não é nada mais, nada menos do que aqui, quando a gente está vendo aqui, ó, a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra central do alfabeto hebraico e a letra Tav, emete. Essa é a verdade. Não é a verdade que nós nos condicionamos mentalmente, não é a verdade que eles falaram por aí. A verdade só pode ser dentro do alfabeto hebraico. Está aqui, a palavra Hareimot. Temos ainda aqui duas letrinhas que são a letra Re, aqui, ó, Re, a gente está marcando aqui outra coisinha para vocês, em verde, ó, Yud, que é a palavra vida, tá vendo? Sobrou aqui, ó, tudo apontando aqui, ó, sobrou aqui a letra Reis. A letra Reis, ela vai levar aqui a primeira crônica, veja. Crônicas 12, 32. Os filhos de Sarrá, 200 dos seus chefes entendidos na ciência dos tempos. Vocês lembram que a palavra tempo, a gente viu ontem, era Ain, ó, Ain, não é? E Tav, ó, era isso aqui, né? E a gente viu que lá no Shema, Israel, Adonai Elohim, tinha um Ain, mas aqui era substituído pelo Dalet, tá vendo? 404, né? Então, enfim. Então, é exatamente quando você fala a palavra todar, né? Todar de obrigado, está aqui, ó, todar. Todarabá, né? E o rabá vai ser este, e o beit aqui, ó, todarabá. Todarab, muito obrigado, muito grande, ó. Então, veja, é lógico que isso é só para a gente entender um pouquinho mais. Mas, veja, há uma substituição, porque aqui eu tenho chamado. E aqui agora eu tenho os 200 chefes, que é a letra Reis, e tem da ciência do tempo, ou seja, não é da ciência do tempo em si, é da ciência da espiritualidade, de entender o chamar Israel. Aí, depois vai se surgir, vai ter o quê? Os filhos de Aharon, que são dois, veja, a gente vai falar de duas cabras. Perceba? Então, tem um monte de questões mais aqui, etc. Mas, no final, a palavra
emente dá 9. A gente já sabe que o 9 é o número da verdade. A gente só percorreu um pouco esse sistema de Harimoto para a gente poder ir para a próxima explicação e, quem sabe, querendo o eterno, a gente consegue até ver lá o contexto tudo, né? Veja, então mudou tudo. Eu estou tirando a fantasia, eu estou descascando a Torá com vocês. A própria palavra Yom Kippur e Purim são a mesma coisa. Agora, nós estamos no mês de Adar. Tem mês de Adar, o mês de Adar é a letra Kuf. A letra Kuf é a letra que alimenta as forças impuras que está no nosso sistema. Às vezes, temos Adar 2, né? Temos Adar 2 e Adar 1. Essa tribo aqui, ela significa o quê? Menashe e Efraim. Efraim e Menashe, tem aquela história de que a gente já estudou, onde o Jacob, ele cruza as mãos, e Yosef vem e fala, olha, não é assim, papai, não faça assim, porque esse é o mais velho, mas ele, não, eu estou certo. Depois a gente vai descobrir que o Yosef vai ser Yehoshua na frente, por isso que ele era Roché e recebe o Yud no nome dele. Isso é a nossa alma. É o que a gente está se transformando agora. Não é o outro, é o que está acontecendo dentro de você. Se a gente não sai dessa ilusão, a gente não consegue compreender. As metáforas, elas estão aqui para serem descascadas. E vocês têm que estar nas estivotes, na nossa estivá, com os ouvidos abertos para compreenderem. Porque esse é um presente divino para nossas almas. E aí você vê, então, que Purim, Yom Kippur é a mesma coisa. Estamos no último mês do calendário hebraico ou de uma formatação espiritual diferente. Logo, chegaremos no próximo mês com a letra Re e tudo se inicia novamente. Saída do Egito, Pessa Sheni, recebimento da Torá, quebra da Torá, um ciclo contínuo. A ideia aqui é que agora você não esteja exatamente no mesmo sentido inicial. Ou seja, a cada ano você precisa ter uma nova Torá. A cada ano, essa Torá ela tem que ser melhor para você. Tudo bem, a gente então pega a palavra Purim aqui, a gente tem uma gematria, 40, 40 do Mem, Yud é 10, 200 do Reis, 6 do Vav e 80 do P. A gematria é 336. Aí a gente precisa, por isso que eu falo para vocês que é importante aprender o hebraico, porque quando eu vejo um número, eu tenho que automaticamente ou ter uma tabelinha de números hebraicos, eu vou transferir o número, vou transferindo o número, 300 é o X, veja. Então eu tenho 300, aqui, o X é 300, eu tenho, é 336, o Lamed é 30, né? E o Vav é 6. Aí eu boto o tracinho aqui no início, né? Ou boto no meio, aqui no meio, duas aspas, só não vou botar para não parecer com inútil. Então eu tenho um numeral. E aí o que acontece? Poxa, tá fácil demais eu entender o que está acontecendo aqui. Tá vendo? Purim, né? Então, eu tenho a palavra aqui, 336. A própria palavra Purim termina com a letra Mem. Eu boto esse Mem aqui no final da minha palavra, né? Eu vou ter a palavra Shalom. Tá vendo aí? Shalom. Então, Purim, depois que eu trabalho a palavra 383, né? 36, perdão. Então, eu tenho essa conotação, tá vendo? Olha, exatamente. E aí, o que acontece? Se eu somo 3 mais 3 mais 6, vai dar 12, tá vendo? Que são 12 vezes, ou, na verdade, as 12 letras simples. Quer dizer, eu estou fechando todo um cronograma e estou entendendo o que eu estou falando, porque eu conheço a numerologia, eu conheço uma das gematrias, podem haver mais, mas tudo sempre vai dar uma conta exata, certo? Aí, se eu somo 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6 vai dar 54. E 54
é exatamente, ao contrário, é 45, e 45 é Adão. Agora, veja como é que as coisas são. Mas na palavra Yom Kippur, eu tenho 372. Tá vendo? E o 372 já vai ser, tem que ser escrito também. Veja, Shin, 300. Eu estou transformando que os números em letras hebraicas. Se eu não tiver essa habilidade, o que, que vai acontecer? Eu não vou encontrar o Ain, o Ain, que é 70, e o Beit, que é 2. Então, agora eu tenho, o que, que eu tenho? 372, veja. Shin representa a árvore sefirótica, né? Os três patriarcas, e 72 são o número de anjos. Veja como tudo vai ficando muito pleno agora. Então, eu estou aqui, ó, Purim, ou seja, o Masal, a festa da fantasia, onde está todo mundo fantasiado. Você está fantasiado do que você é, o Moré André está fantasiado de Moré André, mas nós somos almas. Agora sim, a festa está ficando legal. Poxa, peraí, todo ano eu me fantasiava, eu já me fantasia, vocês nem imaginam as fantasias que eu já coloquei durante as festas de Purim. Desde fantasias que eu botava pano amarrado, eu acreditava, era muito bonito, muito legal, mas não era isso. Isso meio que distrai a sua cabeça de fazer a coisa certa. Você, não, agora eu estou fazendo a festa, o Eterno está satisfeito, porque eu estou botando uma fantasia, e também é em Purim que as pessoas se embriagam. Existem algumas pessoas que vão beber muito, mas eles não entenderam que a bebida, o vinho, são os segredos da Torá. E esses são os segredos. Ou seja, eu estou lutando para que esse ano e o próximo ano eu saiba muito mais do que eu sei esse ano. E o ano que vem eu vou estar podendo usar toda essa mística. Então, quando a gente está falando, eu daqui estou falando com alunos sobre uma gematria, uma numerologia, eu tenho que ver letras hebraicas. Eu não tenho que ver o número realmente como ele é. Né? Eu tenho que ver o número como ele é. Não, eu tenho que ver, ó, 72, A em B, 300 é X, mas eu posso transformar também 300 em 3, que é o Gimel, ou em Lâmede, que é 30. E aí eu posso fazer várias gematrias e vai chegar aonde o Eterno me prestar consciência para que aquilo que eu possa ver seja verdade. E aí aqui o que vai acontecer? Pois bem, sendo assim, a gente parte aqui para falar sobre as duas cabras. Duas cabras vão representar o quê? Podem representar esses dois sábios, porque em Yom Kippur, essa sessão dos filhos de Aharon são lidas. Elas também podem representar quem? Adão e Rava, que são par, Caim e Abel, que são pares. Podem representar também Esav e Jacob. Sim, os gêmeos, que são filhos de Judá. Veja, mas tudo é uma grande metáfora. Aí a gente começa aqui, ó, duas cabras. O velho sábio, a gente sabe que o velho sábio é um estudante de Torá, os jovens, daqueles que vão ser gerados. Ele pergunta, por que Israel enviou duas cabras, veja, para o sacrifício? E ele pergunta ainda, uma foi para Asa e Zel, são dois demônios que foram presos no deserto. Eles queriam destruir a humanidade. E o outro foi enviado para o Eterno. O Rabi Shimon Bar Yochai explica que o caluniador pensará que comeu da sua refeição e não saberá da outra refeição. Ou seja, ele vai ser enganado. E isso é o que acontece com Esav. Esav, ele é enganado por Jacob. Veja, é um sistema espiritual. Ele compra, ele dá comida a Esav. E veja, quando a gente usa a metáfora, Job, é a mesma coisa. Quem foi que o Eterno entregou na mão do Satã? O Eterno aponta, está vendo,
meu servo Iove, era também uma metáfora para isso. Só que Iove, ele é, na verdade, esse livro de Iove é escrito por Moshe. E o livro de Iove está apontando que Iove é o nosso desejo de recepção e nosso ego, que agora, ao adentrar na Torá, vai ser transformado. Ou seja, por isso é que ele é chamado de o pai de Abraão. Terá. Tera, veja, tem quase as mesmas palavras de Torá. Isso acontece dentro do nosso ego. O que vai acontecer com o nosso ego? Com o nosso ego vai acontecer que o Eterno vai destruir o ego. O ego está ligado ao corpo. E se você não vem totalmente para o espiritual, o máximo de sinceridade que você pode ter, você vai ser destruído. Porque o Satã, ele vai vir, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o ego. E quanto mais ego tiver, mais vai doer. Porque no final, se você parar para pensar, o templo foi destruído, que é uma metáfora, porque a destruição, se você pega de 17 de Tammuz até 9 de Ab, 17 mais 9 dá 26, é o Eterno destruindo o ego, o pó vira pó, o corpo vira pó, os nossos desejos fora da Torá viram pó, para ver se ele consegue tirar ali daquele meio a alma, para que ele possa levar para o alto. E toda moagem, vai ser a moagem do pó, vai ser o azeite, azeitona para virar azeite, a uva que é macerada, mas vai ter que virar. Perceba, 10 trilhões de mortes, roupa para caramba. A gente vai falar. Então, ele diz aqui, então Deus declara que toda vingança, veja, toda a vingança, contra Edom, que é o desejo de Esav, do corpo. Veja, é toda vingança. E o caluniador é removido do mundo quando ele faz essa vingança. Por causa disso, os filhos de Israel, ou seja, os altruístas, são livres e alegres. Rabi Shimon Bar Yochai conta porque uma cabra jovem, um bode jovem, sacrifica uma cabra ao invés de uma adulta. Ele fala sobre a expiação de Yom Kippur e diz, é assim chamado porque limpa toda a impureza, né? Que é o desejo da recepção de uma pessoa para que Deus, o Eterno, ele o perdoe. Lemos que há 5 privações em Yom Kippur. Você não deve comer, beber, lavar, ungir, usar sapato e ter relações conjugais. Na verdade, não é nada literal. Essas privações são para as pessoas, que a pessoa possa ser ajudada pelos 5 aspectos superiores, veja. São, na verdade, uma metáfora para Hesed, Geburah, Tiferet, Netza, hoje. Ele fala aqui, Tarrazei, Rahu, Sei, Dime, Shaderim, Israel. Lá, Azazel, né? Tá aqui, ó, delícia, querido. Então, direto. Então, venha, eis que enviou um bode para esse nome, para o deserto, né? Para o deserto. E aqui o deserto, Midbar. E a fim de dar uma porção ao outro lado. Deserto, na linguagem da Torá, é o próprio ser negativo. O Satã. Também é o dilúvio e outras linguagens. Qual deveria ser ocupado? Ou seja, distrair o outro lado, e é o ego que está dentro do ser humano. Você pode perguntar, por que há 2 cabras aqui, 2 bodes? Para que a Shem, né, e uma para Shem e outra para o outro lado. Por que é assim? Sacrificar o outro lado. É compreensível enviar o bode, tá vendo? Do outro lado para esse sistema espiritual, né? É possível? Então, ele pergunta, mas por que esse bode para Shem? Ele pergunta aqui, né? Ele responde,
né? Elá, Lima, Abá, Dahavá, Areguim, Al, Ere. Ele responde, é semelhante a um rei que estava zangado com seu filho, convocou um oficial de justiça que regularmente fazia justiça às pessoas, para vir punir o filho. Se oficial, ele julgava todo mundo, ele também viria punir o próprio filho do rei. Ele estava zangado com seu filho. O oficial de justiça se alegrou, entrou no palácio do rei para comer lá. Assim o filho viu, pensou, certamente a única razão pela qual esse oficial de justiça veio ao palácio de meu pai é porque o rei está zangado comigo, pensa o filho do rei. O que ele fez? O que esse jovem fez? Ele tentou agradá-lo. Uma vez que o agradou, o rei ordenou uma festa magnífica para si e para o seu filho também. Ordenou que o oficial de justiça não soubesse disso. Depois veio o oficial de justiça, o rei pensou, agora, se souber da grande festa que preparei para meu filho e para mim, haverá confusão à mesa. Ele ficará com raiva. Tá vendo? A mesa, enfim. O que ele fez? Chamou o mordomo, encarregado da festa, e disse, prepare algo para colocar diante de mim e do oficial de justiça, para que o oficial de justiça pensasse que jantou comigo, tá vendo? Fez somente para o oficial e não soubesse daquela outra festa preciosa para mim, meu filho. Então, ele pegava aquela porção, ia embora e se desligava da nossa festa alegre. Olha que bonito. E o rei não tivesse feito isso, esse oficial de justiça não teria deixado falar com o rei. A mesma história de Esther. É uma Migilá. Agora, olha que bonito. Vamos casar isso dentro de um sistema, dentro da Torá, para a gente poder entender melhor. Vamos entender realmente o sentido profundo da Torá, se o nosso Boré nos permitir. Veja, a Shem fala uma coisa muito bonita, parece até repetitivo, e o é, porque a ideia aqui é ser repetitivo. Ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, feliz aquele que não seguiu o conselho dos ímpios, qualquer outra coisa que não seja Cabalá e Torá, ou seguiu pelo caminho dos pecadores e juntou-se aos insolentes. Na verdade, ele se deleita com o ensino do Eterno, estuda, né, a Torá de noite. Eles tiram a palavra Torá aqui, ó, tá vendo? Eles são como árvores plantadas, tem riachos de água, colagem, etc. Veja, aqui, né, é uma pessoa que não senta com ímpios, não senta na mesa deles, não senta nas condições deles, enfim. Aí você tem que vir agora, veja, tem que voltar aqui, não volta, a gente vai de novo, não tem problema. E vamos lá no terreninho, agora, 23, o salmo de Davi. Mismole Davi, Adonai, Roi, Lo, Etzá. Vocês estão vendo aqui o nome, né, próximo lá, de Esther. Está vendo? O nome perto de Esther. Deus me fez deitar em paz dos verdejantes. Lá na Torá está escrito, o homem foi feito para arar a terra, não é arar a terra, é arar a Torá. E me leva a lugares de repouso, a água em lugares de repouso, que é isso. Renovando a minha vida, Nefesh e Shuveve e Lereli, Bemageli. Veja a palavra de novo. Sadek Lema'an Shemot. Palavra Shema, embutida aqui. Nome divino. Embora eu caminhe por um vale mais profundo, escuridão que é o nosso mundo, não temo mal.
Tá vendo? Não tem mal, pois tu estás comigo. Sua vara e seu cajado me confortam, me guiam. Aí aqui chega onde eu queria chegar. Tá, Aror, Defanei, Churram, de Guedes, Tsorere, de Chanete, Beximem, Roshi, Possi, Re, Variá. Você estende uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A palavra churrão é o quê? É a mesa de segredos e estudo da Torá. Por isso, não sentará nas rodas dos escarnecedores, nas suas mesas, não comerás das suas comidas e não alimentarás a sua alma com nada que não seja Torá. Aí ele diz, você unge a minha cabeça com óleo, meu roche, minha bebida é abundante. Ou seja, a bebida de açoite que vai te preparando para os outros dias é abundante. É isso que está acontecendo aqui. O texto segue falando. Assim disse o santo e bendito seja ele a Israel, o desejo de altruísmo, doação. Preparai teus bodes, um para mim e outro para aquele caluniador. Ou seja, o outro lado. Para que pense que comeu da minha refeição e não saberá da outra. A nossa própria refeição alegre, que ele pegue essa porção e siga seu caminho e se afaste da minha casa. Uma vez que Biná, Supernal Imã, mãe, que é o mundo vindouro, e todos os mundos são abençoados por causa do meu trabalho de Torá todos os anos. E todo tipo de alegria, o rosto brilhante estão presentes, por isso que o rosto de Moshe brilhou, que na verdade são as faces divinas. Eis que está escrito, para que sejais limpos ante Hashem. Vaikra 16:30. Então, está escrito, e Araão lançará sortes, veja, Tative, Venatã, Aharon, Al, Shenei, Ha, Shirim, Delote, Goral, Erra, para Adonai. Aqui, segue aqui, Vigoral, Errade. Então, ele tira também sorte, né, para o lado negativo. Esta é a alegria do caluniador, que o santo bendito seja ele, lance muita coisa para eles e o convide a tomar esse bode expiatório. Veja, esse bode expiatório também, a gente já falou que é Iov, que não é somente o ser humano, é algo dentro da alma humana. É o desejo da recepção, mas ele não percebe que derrama fogo flamejante sobre a cabeça e sobre o seu povo, como está escrito, porque amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Michelei 25:22, que é provérbio. Você pode levar isso da passagem, mesmo Esther, agora sim, ó, a rainha não deixou ninguém entrar no rei, no banquete que ela preparou, e a não ser quem? Mordecai. Vamos ver aqui, ó. Esther 25:2. Não, 5:2, né? Não tem 25. Então, no livro de Esther, no 5:2, já chegando no meio do livro, que tem 10 capítulos, então começa o cerco se fechar para o lado negativo, que é a mesma história de Job, né? Olha, incrível, com uma linguagem diferente. Então, no 5:2, né? Deixa eu ver aqui direitinho, gente. 5:12. 5:12 diz aqui, ó. Assim, além disso, a rainha disse Ramã. A rainha Esther deu um banquete e, além do rei, não tinha ninguém além de mim. Tá vendo? E na manhã também eu serei convidado para ir junto com o rei. Então, veja, Vaiomer Ramã Aplo Rabiá Esther Hamelahá.
né? Aqui, a rainha Malhut, em Hamele, El Hamasete, Asher Asotaki em Oti, Vegan Lemaha. Ani, tá vendo? A palavra Ani tem a ver com erro. Taru, lá em Hamele. Então, ele fala que só ele estaria. O Zohar vai seguindo aqui, olha, só eu estaria. Então, Ramã saiu naquele dia alegre, e com o coração alegre. Eles estão muito felizes porque ele foi convidado, só estava ele, a rainha e o rei, né? Com aquela porção que recebeu. Veja, é a mesma coisa que acontece no livro de Óbvio. Ele seguiu o seu caminho, depois, quando o rei Supernal chegou ao palácio da rainha, a rainha pediu por si mesma e por seus filhos, o povo do rei. Né? Mesmo quando os filhos de Israel estão no exílio, quem são os filhos de Israel? Os altruístas, qualquer pessoa que é altruísta, estão no exílio espiritual, estão dentro desse corpo, e eles rezam diariamente, veja, estudam e rezam diariamente, Malhut sobe neste dia. Veja, a reza, que é o dia de Yom Kippur, ou seja, todos os dias são Yom Kippur, diante do rei, e pede por seus filhos. Então, toda a vingança, veja, toda a vingança que o santo e bendito seja ele, vai trazer contra Edom é decretada. Ou seja, todo mundo está fora da Torá, ou nos desejos negativos. E é decretado como esse caluniador será removido também desse mundo, como está escrito, ele destruirá a morte para sempre. Isso só no Lamabá, isso é algo que foi. Tenha em mente que está escrito sobre o tempo de exílio, porque somos vendidos, eu e meu povo, já que a aflição não terá se igualado ao dano do rei. Esté 7,4. O que é o dano do rei? Ele pergunta. Vamos ver aqui, ó, Esté 7,4. Um pouquinho à frente. Está aqui. Pois fomos vendidos, Ine Mekarenu, Ani, Beamim. Eu e meu povo, e aí le Hashemid, le Haogi, o le Abed, velo, le Avadim, veli, Shefarot, Neshaharenu, Ha, le Roshetai, Sheti, perdão, Kiaim, Hatsar, chover, Benazek, Amélia. Então, pois fomos vendidos, eu e meu povo, e para sermos destruídos, massacrados e exterminados. Se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Mas o adversário não é digno do trabalho do rei. Ou seja, o que ela está falando? Poxa, se a gente pudesse ser escravo, como a gente já viu a questão do escravo, lá, a reencarnação, né? Ele diz aqui, qual é o dono do rei? Ele diz aqui, é como você diz, corta o nosso nome da terra, o que farás do teu grande nome? Yehoshua, Josué 7,9. Porque o grande nome não será mais mantido, e este é o dono do rei. Ou seja, tirar o grande nome. O grande nome, Hagadol, Dahá, Shema, você tirar. O nome divino em Yud-Kei Vav-Kei é tirado. Então, segue aqui Ramã, que é o lado mal no livro de Esther, que é o quê? O outro lado. Foi atingido de terror diante do rei e da rainha Esther, 7,6. Né? Ele é atingido aqui, ele fica preocupado. É um sistema, ó. Veta-ame, Esther, Ish, Psa, Vaiov, Eve, as mesmas letrinhas do nome Ove, tá vendo? Ramã. A gente viu que Ramã, na aula de ontem, na verdade, está ligado ao pecado, não é? Lembra? O pecado do homem, quando o homem come
da árvore do bem e do mal, e ele se sente nu, tá vendo? Aí entra a questão da reencarnação e ele tinha comido, ó, tá vendo? Ó, ordenou não comer dessa árvore, ele comeu, e a gente viu ontem esse nome Ramã aqui, escrito aqui, olha, exatamente, a palavra árvore está ali, ou seja, pegar essa Torá e fizer essa bagunça toda, que é esse grande problema que aconteceu aqui e que vai gerar esse sistema aqui. Não estudaram a Torá corretamente. O adversário, o inimigo, tá vendo? Ramã respondeu agora Esther. É este o mal, Ramã. E Ramã se encolheu de terror diante do rei. Daquele dia em diante, a liberdade e a idolatria governam abertamente sobre eles. E ele deseja alegrar-se com ele a partir daqui, assim como a porção é dada ao outro lado, para que ele parta de Israel, uma porção também é dada a outras nações, para que elas partam de Israel abaixo. São desejos de recepção. Venha, e eis que qual é o significado secreto? Tai razei ma hu azar de que bená le carevá. Sei. Qual é sei velô melá ahará? Qual é o segredo de oferecer um bode em vez de outra coisa? Ele está falando de idolatria também. Aí continua, mês, sei, Perosh, Herodeste, né? Porque é o primeiro dia do mês, oferecemos uma cabra. Isso acontece. E também aqui no Yom Kippur, se você diz que é porque o bode é do seu aspecto, tá bem. Mas por que não uma cabra adulta, do hebraico ex? Né? Ele diz aqui, exatamente ele, ó, Azir, que é 77 da palavra masal, mas uma cabra jovem, do hebraico seir, aqui seir, shin, ain, yud, resh. É a própria letra resh escrita por extenso, ela agarrou aqui a letra ain, peludo, sabe? Ou seja, o resh agarrou a alma da pessoa, o mal. E aí, né, ele responde, isso é necessário, ou seja, apenas uma cabra. Alá, Elá malada atsitri vehi aseteverhati le ma'arihom de ha rashim. Então, apenas uma cabra, e é conhecido por todos aqueles que realizam bruxaria. E realizam apenas com aquilo que ainda não acasalou com a fé. Portanto, todas as cabras jovens que ainda não acasalaram com uma fêmea, pode, né? Fica aqui feminino e o masculino muito misturado. Então, veja, todos aqueles bodes jovens que não acasalaram com uma fêmea estão entre as suas espécies, do outro lado. A razão é que um el estranho é estéril e não produz frutos. Mas um bode adulto já acasalou com uma fêmea e produziu frutos. Portanto, não está na porção do outro lado. Uma vez que o outro lado é um rei, como está escrito, um rei velho e tolo, Correlete 4,13. Então, ele traz aqui, olha, tudo está falando de idolatria. Existem vários níveis de idolatria. Essas idolatrias que nós queremos também montar, do mundo perfeito, do que tal, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Não é como nós vamos querer que seja, é como o Eterno quer que seja. E é assim mesmo. Você sai hoje, vai para algum lugar, pensa que vai chegar num horário, chega em outro. Enfim, as coisas não vão acontecer como a gente quer. Mas acontecendo, talvez, com uma compreensão
não talvez, mas com certeza, uma questão mais profunda mental, você vai entender esses processos. Veja, então, em sua honra desse rei velho, um bode jovem é dado àquele que nunca casalou com uma fêmea, né? Porque ele nunca e não deu da sua força a outra e sua própria espécie, como mencionado. A cada feiticeiro que desempenha essas funções sabe disso, eles sabem, portanto, eles colocam todos os seus pecados sobre aquele jovem bode. Foi mandado, né, para o lado negativo. Venha, eis que, embora o bode jovem, né, seja a porção do outro lado, há um segredo aqui. Pois no lado da impureza, quanto mais baixo o aspecto, maior é a sua impureza. E ainda mais, os graus mais baixos descem, maior é a sua impureza. Portanto, a porção do outro lado é maior e uma cabra, um bode crescido. Ou seja, mais fundo ele está na árvore das pipotes, porque os seus pelos pendem mais para baixo do que qualquer outro animal. Assim, como o seu juízo se originam abaixo da impureza, a impureza deste reino maligno, que existe o tribunal do lado de baixo, que é o rei de todos, de todo o outro lado, é mais clara e mais refinada. E não é tão completamente impuro quanto as inferiores. Portanto, é dado um bode jovem, a palavra aqui é Seir, como a gente viu, também é chamado de um nome de uma cidade, o Peludo, no caso de Esável, e a gente já viu que Seir, né, ela tem exatamente as letras de Reis, ao contrário. Peludo, cujo cabelo não fica pendurado, não é liso, né, está dando aqui de um cabelo liçado, não é liso por causa da sua impureza. Mas o cabelo não fica pendurado para baixo, de modo que a impureza não deve crescer forte. Com esse grau mais baixo, do outro lado, portanto, é certamente um bode jovem, nada mais. Ele pergunta, por que é chamado de expiação? E aí ele fala aqui, né, tipo, Amai Ekrai Kippur. Por que é chamado de Kippur? Ele responde, porque purifica toda impureza e retira diante dele, do Eterno, nesse dia. Por isso se chama Yom Kippur. A gente está estudando sobre Purim, né? Que começa agora, ou é qualquer dia. O que significa um dia de limpeza, assim é chamado. Está escrito, porque naquele dia perdoará para vos purificar, vai para 16:30. E pergunta, por que diz para aquele dia? Deveria ter dito por este dia. Ele responde, porque o tempo celestial, veja, o tempo celestial, que é Malhut. Qual Malhut? Não é o nosso Malhut. É esse Malhut aqui, ó, que é chamado de Estel, que está acima do nosso nível. Porque o tempo celestial, onde está a letra Re, né, Malhut, foi purificado e iluminado. Portanto, está escrito, porque nesse dia ele te perdoará. Aí o significa perdoará quem? A pessoa que alcançar. Então, o que significa que ele perdoará e purificará primeiro esse dia, ou seja, Malhut, para que ele possa purificar e perdoá-los depois. Outra explicação, ele perdoará naquele dia, que é Malhut, e o limpará primeiro. A única razão pela qual ele precisa ser limpo é você, né? Ou seja, para seu bem, ele precisa ser livre e purificado primeiro. Ele perdoará, ele pergunta, quem perdoará? Ele responde, é o mundo superior que é Binah, perdoará. Que ilumina, limpa e limpa tudo. Portanto, todos os aspectos maléficos, que são chamados de as profundezas do mar, são removidos, assim como essa profundeza do mar. Estão caindo também os pelos do bode jovem, que pertence ao seu lado, ou seja, o outro lado. E os cabelos daquele lado, que são lisos, mas são grosseiros, que aludem ao julgamento. Veja, todas as coisas estão mudando aqui, claro, que pelo, não tem nada a ver com pelo, etc.
Então, deixa eu só ver aqui, já estamos quase acabando. Da mesma forma, está escrito, ele fará expiação pelo lugar santo, por causa da impureza dos filhos de Israel, e por causa da sua transgressão de todos os seus pecados. Ecrã 16, 16. O que significa que o acusador não terá poder sobre eles. Ou seja, não manterá sua alma mais aqui nesse Gibum, nesse. Portanto, em Yom Kippur, que é a limpeza de todos os pecados e sua purificação, Israel deve purificar-se e andar descalço, como os anjos elevados, ou seja, sair do corpo, meditar e viver no mundo da alma. É possível. As 5 privações no Yom Kippur, que são comer, beber, lavar, uso de sapatos, relações conjugais, acima de ser ajudado por 5 aspectos, que são Hesed, Gevorah, Tiferet, Netzahot, que em Yom Kippur, que em Yom Kippur, que é Binah, trouxe à tona o que são suas portas. Se beber é considerado como uma privação separada, então há 6 privações, porque beber é do lado de Isaac, que é Gevorah. Comer é do lado de Abraão, que é Hesed. Por isso que são 2, embora beber está incluído na alimentação, eles são 6. A última privação são as relações conjugais, está localizado no 6º nível, que é Yesod, que corresponde a ela a realizarmos a privação. Ou seja, não tem nada a ver com isso. O que ele está falando aqui? Olha, comer está do lado direito, mas não é o lado direito de Mihael, água, e a comida, o sólido, não está do lado de Gabriel, corpo. Veja como é que ele faz um trocadilho aqui. Veja, essas 5 proibições são internas, são sentimentos, são questões que devem ser estudadas mais profundamente. Temos que sair da superfície. Então ele fala, olha, devorar, são os julgamentos que iremos ter, tudo que estamos passando tem um sentido maior. Você está abrindo Abraham, já está mostrando para a pessoa Itzhak, e já está trazendo Yesod, ou seja, a parte sexual. A sua alma começa a se conectar com a outra alma. Essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu olhar para vocês aí, falar com vocês. Estou tentando achar um áudio aqui. Enfim, essa é a nossa aula de hoje.